Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é num monumento histórico, um monumento histórico curioso, porque não é muito antigo, é histórico porque fala de história. Estamos dentro do padrão dos descobrimentos. Foi um monumento feito em 1940, quando se fez o grande centenário, o duplo centenário da fundação de Portugal e também da restauração, e nessa altura fez-se aqui em Belém uma enorme exposição e um dos pavilhões era um grande padrão aos descobrimentos portugueses. Era tudo de gesso e de estafe, materiais que duravam pouco tempo. A verdade é que agradou tanto que depois passaram do gesso à pedra e hoje está aqui para ficar. Acho que enquanto houver Lisboa há de haver este padrão. Eu já veio aqui várias vezes, mas hoje venho aqui por uma razão muito especial. Há aqui uma exposição para apresentar ao público português uma das grandes obras-primas da arte e da cartografia nacional. Aquilo a que se chama o Atlas Miller. Bom, eu acho que isto não deve ser Atlas Miller, porque não tem nada a ver com nenhum Miller. A história é esta. É um atlas feito no tempo do rei Dom Manuel, portanto em pleno descobrimento, um atlas com cartas, com iluminuras festivas, aquilo é uma espécie de Tedeum às descobertas portuguesas, tem uma alegria enorme, é uma obra de 3 artistas portugueses. Um é o Lopo Homem, suponho que ele terá sido o principal geógrafo do livro, e depois é o Pedro Reinel e o Jorge Reinel, eram pai e filho. O livro é de 1519. Chamam-lhe Atlas Miller por uma razão. Realmente devia-se chamar o Atlas Homem Reinel, porque é realmente o Lopo Homem e do pai e filho Reinel. Mas quem o comprou lá em Paris, um daqueles bricaracos lá, foi o nosso segundo Visconde de Santarém. Eu já lhes falei do Visconde de Santarém, realmente acho que é uma grande figura do século XIX, ele era miguelista, portanto era do lado vencido e portanto emigrou, teve saído de Portugal, foi para Paris, mas dedicou todo o resto da sua, aliás ainda longa vida, a fazer, enfim, a descrição verdadeira do que tinham sido os descobrimentos portugueses. E fez uma obra que realmente é enorme, um atlas reproduzindo todas as cartas que ele encontrou, que ele pôde comprar. Ele não era rico, mas comprava uma aqui, outra ali, depois reproduziu tudo isso. Infelizmente, um atlas que estava já muito mutilado, porque como os atlas eram assim em cartas soltas, há muita gente, ainda há disso, muita gente gosta de levar recordações. Bom, mas entre outros mapas e atlas que o Visconde de Santarém comprou realmente este, que era do Lopo Homem, do Pedro e Jorge Reinel, de 1519. Portanto, um atlas manuelino, precioso. Simplesmente, o Visconde de Santarém estava no exílio, já lhes disse que não era rico, e a certa altura teve que começar a vender as preciosidades que tinha comprado. Vendeu-as para poder sobreviver, as pessoas têm que matar a fome. E vendeu este atlas, lindíssimo, a um senhor com muito dinheiro, chamado, hoje nós dizemos Miller, como ele era francês, acho que seria Millet, se era francês e de origem francesa, Miller, não sei, Millet. Mas à portuguesa a gente chama-lhe sempre o Atlas Miller. O Atlas Miller era uma coisa de que em Portugal a gente só conhecia por ter ouvido falar, sabia que era muito bonito, havia uma ou outra reprodução em fotografia, mas que não dava nem de longe o brilho e o esplendor daquela obra-prima. Ora bem, nesta exposição que hoje estou a visitar, apresenta-se outra vez o Atlas Miller em todo o seu esplendor. Eu vou-lhes mostrar algumas páginas.
podem ver-se aqui todas as cartas do Atlas. Esta aqui, por exemplo, isto é o norte da Europa. Cá estão as Ilhas Britânicas. Há aqui uma coisa muito curiosa. Isto é Paris. Reparem como no tempo de Dom Manuel se via Paris. Isto é a Jutlândia. Bom, e uma coisa muito importante em que certos historiadores parece que não reparam. Todos os navios portugueses que andam no mar trazem nas velas a cruz de Cristo. Há agora a moda de dizer que não foi o infante Dom Henrique, não senhor, foi com certeza o infante Dom Pedro, foi o infante Dom João, que eram irmãos dele. E onde é que estão as marcas deles nas velas dos navios? A importância do infante Dom Henrique nos descobrimentos é absolutamente indiscutível. Aliás, quando foi este duplo centenário, publicou-se uma obra enorme, que é o Monumento Henri Sina, com milhares e milhares de documentos sobre a intervenção do infante Dom Henrique nos descobrimentos. Olha, uma coisa que parece que não sabem também, 10 anos depois do infante morrer, houve uma reclamação lá da Ilha da Madeira, porque havia uns abusos lá dos capitães donatários, e eles falam do infante Dom Henrique chamando-lhe o inventor das ilhas. Bom, mas sobretudo, esta cruz de Cristo fala como gente. O infante Dom Henrique é que era o administrador da Ordem de Cristo. Portanto, só os navios sobre os quais ele tinha autoridade é que podiam trazer a cruz de Cristo impressa nas velas. Este é um outro mapa, isto representa o Golfo da China. Isto é a China ainda muito mal conhecida. Depois da conquista de Malaca, em 1510, que lá os portugueses ouviram falar num grande país chamado o País dos Chinas. Bom, o rei Dom Manuel deu ordem para ir até lá, mas quando este mapa foi feito, ainda não tínhamos ido à China. A China era mais um sonho que uma realidade. Está aqui um mapa muito importante, que é o Mapa Mundi. Isto era como os portugueses viam o mundo em 1519. Reparem que já não viam mal de todo. Lá estão já os 4 continentes, porque o mundo antigo não tem 4 continentes, só tem 3, que é Europa, Ásia e África. A quarta parte nova é a América. Bom, aqui já está. É claro que o Polo Sul está representado mal, porque de facto isto é uma projeção ainda, não é científica, mas em todo caso a África já está mais ou menos como é e já está bem o caminho que os portugueses levavam até chegar à Índia. Este mapa é muito, muito engraçado, porque cá vão os navios portugueses, todos com a cruz de Cristo, todos eles, a caminho do Brasil, e está o Brasil que nós conhecemos, que nós encontramos. O Brasil com os seus nativos, com os grandes penachos. Ainda hoje há esta arte da pluma no Brasil, as aves do paraíso, a floresta virgem, e eles a carregar o pau-brasil. O pau-brasil era, em 1519, a principal riqueza que se trazia do Brasil. Só depois, no tempo do rei Dom João III, é que se estabeleceu o sistema das capitanias. Isto foi dividido em capitanias, dado cada um a seu capitão-mor, e é nessa altura que começa a colonização sistemática. Eu apaixonei-me tanto por este Atlas que, olhem, perdi a cabeça e tive que comprar um. Vou-lhes mostrar ali as minhas páginas. O Atlas é apresentado com esta forma, Atlas Miller, que pena que eu tenho que não se põe aqui Atlas do Visconde de Santarém, mas realmente os autores não foram realmente o Homem e os Reinel. E depois aqui dentro estão as várias cartas que já lhes mostrei, o mundo como se julgava que era em 1519, aqui temos esta extraordinária carta do Brasil, que o nosso Pedro Vargas de Caminha conheceu, a Índia, que já nesta altura era
bem conhecida dos portugueses, o norte da Europa, a incógnita China. Bom, mas no Atlas há uma coisa nova, diferente, que eu não lhes mostrei ainda, que é isto. Um grande mapa do Mediterrâneo. O Mediterrâneo está representado com uma exatidão total. Hoje os mapas atuais não são mais perfeitos. Isto tem uma explicação. É que quando este mapa foi feito, já o Mediterrâneo era perfeitamente conhecido. Como diz o nosso Fernando Pessoa, o mar com fim podia ser grego ou romano. E desde os gregos que se conhecia a carta do Mediterrâneo. O que era português era o mar sem fim. Bom, e realmente o mar sem fim que os portugueses representam nos seus novos mapas. Eu tenho aqui junto de mim o Atlas Universal do Diogo Homem, é filho do autor do mapa que lhes mostrei há bocadinho, e reparem nos progressos que já houve. Ele agora mostra, e cá está outra vez o Mediterrâneo, exatamente como ele era, mas isto, uma costa africana desenhada com rigor inexcedível, e agora aqui já temos a Índia com o var vermelho, com Malaca, agora aqui já não há fantasias. Em poucos anos os portugueses revelaram realmente como era este mundo em que nós vivemos. Bom, e isto leva-me a fazer um comentário. Não há dúvida de que houve um período em que os portugueses proporcionaram à ciência universal, ao conhecimento do mundo, dados novos. É mesmo o único período em que se pode falar numa contribuição rigorosamente original dos portugueses para o conhecimento do mundo. É entre os meados do século XV e os meados do século XVI. Porque é que nessa altura nós contribuímos tão decisivamente para a ciência do mundo? Fomos nós quem desenhou o retrato do mundo. Fomos nós quem mostrou à humanidade de que tamanho era o mundo. Como é que isso foi possível? Bom, julgo que a explicação está nisto. Em primeiro lugar, toda a ciência se baseia na experiência. E quem tinha ido aos lugares novos éramos nós, não tinha sido mais ninguém. Portanto, os portugueses desenham lugares onde só eles chegaram. Em segundo lugar, os portugueses revelaram sempre um grande jeito manual, um grande talento para fazer coisas com as mãos. E, portanto, conheciam novas terras, desenhavam-nas rigorosamente, e isso permitiu esse milagre que é a contribuição da ciência cartográfica portuguesa para, enfim, o conhecimento do mundo. Mostrei-lhes um ou dois cartógrafos, mas são dezenas. Em 1960, quando se completavam 500 anos sobre a morte do infante Dom Henrique, foi publicada em Portugal uma obra notabilíssima. É a Portugal e a Monumenta Cartográfica. Hoje é rara, porque devo dizer que estas coisas, quando aparecem, até podem parecer caras. Passados uns anos, olha, não se obtêm por dinheiro nenhum. E aqui apresentam as obras-primas dos cartógrafos portugueses. Não julguem que é um nem dois. Há aqui mapas do João Freire, do Diogo Homem, do Bartolomeu Velho, do Lázaro Luís, do Sebastião Lopes, do Fernão Vaz Dourado. Enfim, é toda a contribuição portuguesa para uma verdadeira imagem do mundo. Isto dá que pensar. Porque é que nós, nesta altura, conseguimos ser os primeiros e agora não somos? Exatamente porque nós éramos os autores de uma experiência nova. Não há ciência sem experiência. Nosso grande papel no mundo foi andar por mares nunca antes navegados.
Mas a exposição apresenta muitas outras obras-primas. Tenho agora aqui um livro que é realmente uma coisa extraordinária. É um livro de 975, portanto, do século X. Quem pintou isto foi uma freira. Isto é um apocalipse. A primeira imagem é a cruz grega que está enraizada num cordeiro. Isto é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, do qual aqui está um Cristo em majestade. Bom, este livro tem coisas muito curiosas, como por exemplo, aqui tem os 12 apóstolos e é a primeira vez, mas isto é importante, no século X, que se apresenta aqui um Santiago a dizer que o Santiago é espanhol. É claro, essa ideia que o Santiago é espanhol, como sabem, não tem nenhum fundamento histórico. Mas aqui está, pela primeira vez na história, o retrato do Santiago espanhol. Mal diria a freira que pintou isto, que esta imagem ia ter um sucesso tão grande. Um outro livro, também do século X, portanto, ano 900 e tal, é este que é muito curioso. É o livro dos venenos. Bom, ensina aqui a matar. Os venenos tirados do escorpião, das cobras mais venenosas, das plantas que matam. Devo dizer, cá estão, está aqui tudo escrito, como é que se pode matar. Bom, também está escrito como é que se pode curar. Quem tenha aquele veneno, como é que pode tomar o antídoto. Eu estou a falar nisto muito à vontade, porque ninguém me pode acusar de estar a fazer provocação pública ao crime, porque o livro está escrito em grego, mas não é este grego de agora, qualquer grego sabe, é o grego antigo, portanto, escusam de vir aqui à procura dos remédios sobre a maneira de matar. Mas reparem como é espantoso, já no século X havia livros para ensinar o crime e havia livros para salvar a alma. Um livro que tem uma grande relação com Portugal é este. Chamam-lhe livro dos testamentos. Realmente ele não tem testamentos. Tem 80 e tantos documentos passados pelos papas, pelos bispos, à sé de Oviedo, e um bispo de Oviedo mandou copiar tudo aqui e depois mandou isto ao Papa para dizer que Oviedo não tinha nada que depender da sé de Braga. Tinha que depender, sim, era da sé de Toledo. Nessa altura, Braga candidatava-se ao lugar de Primaz das Espanhas, a mais antiga igreja cristã da Península Ibérica. É claro, naturalmente, muitas outras cidades não concordaram, e este é um dos protestos contra a candidatura de Braga. Estes documentos que estão aqui são da maior importância para os inícios da história de Portugal. Há outros livros, eu vou-lhes mostrar agora um romance de cavalaria. Considero este livro realmente uma coisa extraordinária. É um romance, isto é um romance. Romance quer dizer, não está escrito nem em latim nem em grego. Está escrito na língua em que as pessoas falavam. Eram línguas romances. É daí que vem a palavra romance. Línguas romances, línguas derivadas realmente do latim, mas já línguas da terra, línguas nacionais. É um dos primeiros livros escritos em romance. É claro, é um romance de cavalaria. Os romances de cavalaria já não tratam de temas sagrados, de coisas religiosas, não. Contam aventuras. É sempre a história de um cavaleiro que saiu da sua terra e que depois veio pelo mundo a lutar pela justiça, pela honra das donzelas, pelos conquista dos castelos, contra os monstros. O que este livro tem de espantoso é que cada página tem a iluminura daquilo que conta.
É o primeiro livro do mundo, acho eu, em banda desenhada. Olha, isto aqui é porque a certa altura o Cavaleiro Zifar, uns piratas, uns corsários no mar, roubaram-lhe a mulher e a filha, levaram para longe e desapareceram para sempre. Bom, cá está o Cavaleiro Zifar, aqui a lutar, à espadeirada com os seus inimigos. Claro, os Cavaleiros Zifares ganhavam sempre. Bom, as imagens deste livro são uma coisa extraordinária. Este exemplar foi escrito para ser oferecido a um rei que tem muito a ver connosco, o rei Henrique IV. O Henrique IV estava casado com uma princesa portuguesa, a Dona Joana, que era filha do nosso Dom Duarte, nosso rei filósofo. Bem, o pai era filósofo, mas a filha parece que não filosofava bem, porque o marido, o rei Henrique, tinha um cognome, já em vida lhe chamava o Impotente. Imaginem o que é uma rainha, e até uma portuguesinha daquela altura, casada com um rei impotente. Bom, olha, apesar de tudo, ela teve uma menina, também se chamava Joana. Bom, e portanto ela dizia, não houve mais filhos nenhuns, morre o rei Henrique, a rainha é a minha menina Joana. Mas os marotos lá da corte diziam, qual história? Esta Joana não é filha do rei, esta Joana é filha de um cavaleiro, Dom Beltrão de la Cueva, que andava sempre junto à rainha, e portanto chamaram-lhe a Beltraneja, a pobre pequena, coitada, e vem a irmã do rei, que era a Isabela Católica, e diz, sim senhora, essa menina não é filha do meu irmão não podia ter filhos, portanto a rainha sou eu. Claro que a Dona Joana, a tal rainha, que tinha um irmão, que era o rei de Portugal, Dom Afonso V, o Dom Afonso V ficou indignado. Então estou agora a dizer que a minha irmã, o filho não é do rei, isso não pode ser. E o nosso rei mete-se numa guerra e casou com a sobrinha, casou com a Beltraneja. Infelizmente a guerra correu mal, nós fomos vencidos na Batalha de Toro, o Dom Afonso V, coitado, vai para a França pedir ajuda ao maroto Luís XI, que o andam sempre a enganar, bom, e a coisa acabou. Agora, este foi o livro de histórias que foi aprendido por esse rei, depois que a Beltraneja leu, era este, ela não tinha outro, a Beltraneja leu este livro, depois foi o livro da Isabela Católica, depois passou por muitas mãos. Olhem, devo dizer que também filha do rei Dom Duarte, era uma menina que casou com o imperador da Alemanha e que ensinou os filhos a ler romances de cavalaria. O filho dela foi o grande imperador Maximiliano, que é o último cavaleiro da história. O Maximiliano andava de lança em risto com a couraça, a dizer que era cavaleiro andante, chegou ao ponto de se alistar como soldado, numa guerra. Bom, e deixou, realmente fez uma obra enorme, é um homem extraordinário na história da Europa. O imperador Maximiliano aprendeu os ideais da cavalaria em livros iguais a este. O livro do Cavaleiro Zifar, que é uma obra única em toda a literatura ocidental. E é claro, é um romance, porque este já está escrito em castelhano. Há muitos outros documentos aqui relacionados com a história de Portugal. Eu agora tenho aqui aberto o livro de horas da rainha Joana a Louca. Joana a Louca era a mãe da nossa rainha Dona Catarina, mulher do rei Dom João III. Essa Dona Catarina, há histórias sobre ela. Havia em Lisboa um cidadão que era um pouco apancadado, coitado, era o Marcos Mendes. E a rainha um dia chamou e disse, Marcos Mendes, dizem que tu tens qualquer coisita
E ele não era assim tão tonto como se dizia, porque respondeu: senhora, tenho uma doença igual à da mãe de Vossa Alteza. Realmente a mãe da nossa Rainha Dona Catarina era demente. Mas aqui, nesta exposição, o que é importante é a parte cartográfica. São os mapas do mundo. Estes mapas mostram que houve um período, curto período da história, menos de uma centena de anos, em que os portugueses souberam ser os primeiros no mundo. E eu tenho orgulho nisso. Eu acho que o orgulho que um povo tem no seu passado é a sua própria alma. E um povo sem alma é um cadáver. Felizmente, a grande maioria dos seus portugueses orgulham-se do nosso passado.